Olá, seja bem-vindo ao canal Direito em Pauta. Contamos com a sua audiência. Vamos para o podcast de hoje com um assunto muito importante. Hoje a gente vai analisar uma notícia que, olha, deu o que falar. A visita do presidente Lula à ex-presidente argentina Cristina Kirchner. A gente está se baseando aqui numa matéria do Correio do dia 3 de julho de 2025. Ela detalha esse encontro lá em Buenos Aires, que foi assim logo depois da cúpula do Mercosul. A pergunta é, qual o peso disso tudo, né? Considerando o cenário político lá na Argentina e, claro, as relações aqui no bloco. Exato. E tem um detalhe importante que a matéria destaca bem. Essa visita precisou de autorização da justiça. A Kirchner cumpre pena, 6 anos por corrupção. E está em regime domiciliar. Então, um presidente em exercício visitando uma figura política condenada, isso já é, por si só, bastante significativo, né? Com certeza, é um ponto que chama a atenção logo de cara. Vamos então tentar entender melhor isso. A matéria também fala que a visita aconteceu no momento de, digamos, divergências conhecidas entre o Lula e o atual presidente argentino, o Javier Milei. Como isso se encaixa? Esse é um ponto central, eu diria. Porque, assim, o Lula e o Milei tiveram, sim, um encontro formal. Foi lá na cúpula do Mercosul. Momento importante, né? A Argentina passou a presidência pro tempore do bloco para o Brasil. Essa passagem de bastão é sempre um marco institucional. Ah, sim. A presidência pro tempore, que define a agenda do bloco por um período, Isso. define as prioridades, conduz os trabalhos. Então, tem esse lado formal, institucional, que aconteceu. Entendi. Mas aí, logo em seguida, essa visita a Kirchner, que é, bom, uma opositora ferrenha do Milei e historicamente muito próxima do Lula. É uma sinalização? Não. É uma sinalização forte, sem dúvida. Funciona em outra chave, né? Não é a diplomacia protocolar. Mostra alinhamentos, lealdades ideológicas que continuam, mesmo com a troca de governo lá na Argentina. E a matéria lembra bem de uma coisa: a reciprocidade. O Lula já tinha demonstrado apoio a Kirchner antes, quando a condenação dela foi confirmada pela Suprema Corte. E mais para trás ainda, o Alberto Fernandes, que era o presidente na época, visitou o Lula aqui no Brasil quando ele estava preso. Então tem um histórico aí. Interessante essa questão da reciprocidade. Quer dizer, é quase um código entre eles, de apoio em momentos difíceis, seja na justiça ou na política. Exatamente. São gestos políticos com muito peso simbólico. Eles reforçam laços, constroem narrativas, sabe? De um lado pode ser visto como solidariedade, de outro talvez como apoio a quem enfrenta a justiça. Gera interpretações diferentes, com certeza. E a fonte até menciona como a Kirchner foi descrita, serena e determinada. É uma linguagem que busca humanizar, talvez criar uma certa empatia, reforçando essa aliança. Certo. Voltando um pouco para a cúpula do Mercosul, além dessa troca de presidência, teve mais algum destaque que a matéria aponta? Olha, o discurso do Lula foi mais protocolar, breve, agradeceu a gestão argentina, falou do trabalho que o Brasil pretende fazer agora na presidência do bloco. Um ponto que ele frisou foi a questão da COP30, a Conferência do Clima aqui no Brasil. Ele pediu apoio do bloco, da América do Sul como um todo, trazer essa pauta para o Mercosul é estratégico. Entendi. Usar o bloco para fortalecer a posição regional nesse debate global do clima. Isso. Ele também mencionou as tais graves turbulências para o multilateralismo. O que ele quis dizer com isso, nesse contexto? É uma referência, assim, às dificuldades que os acordos e as organizações internacionais, tipo o Mercosul mesmo, a ONU, estão enfrentando hoje em dia. Muito nacionalismo, tensões geopolíticas. Ao falar isso, ele tenta posicionar o Mercosul como um defensor da cooperação, em contraste com essa tendência global. Ok, então, juntando tudo, a formalidade da cúpula, a passagem da presidência, o discurso do Lula focado na cooperação e na COP, e aí, na sequência, a visita a Kirchner. Que quadro isso pinta pra gente? Para as relações de Brasil-Argentina e para o Mercosul? Pinta um quadro, eu diria, complexo, com várias camadas. De um lado tem a engrenagem institucional do Mercosul, que precisa continuar girando, de interesses econômicos, agendas práticas. Mas, por outro lado, tem essas afinidades ideológicas, as tensões pessoais entre os líderes, que geram esses gestos mais simbólicos como a visita. É uma dinâmica onde o oficial e o, digamos, político-ideológico andam juntos, às vezes até se atropelando um pouco. É, realmente. Fascinante como um encontro, um gesto, pode ter tantos significados, né? Diplomático, político, pessoal. E fica a pergunta no ar, acho. Até que ponto esses sinais, essas demonstrações de alinhamento ideológico podem impactar a cooperação prática, aquela do dia a dia, em temas concretos, dentro do Mercosul? Para melhor ou para pior? É algo para a gente continuar observando com certeza. Bom, chegamos ao final da nossa análise de hoje. Obrigado pela sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que o faça. Curta, comente, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Ajude a fortalecer a voz da direita no nosso país.